Olá pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma aula de desenho geométrico. Ah, Nessa semana daremos continuidade aos estudos de ângulos. Ah, Vamos agora pensar um pouquinho na posição relativa entre uma reta e uma circunferência. A habilidade dessa semana é resolver problemas por meio de estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso inclusive de softwares de geometria dinâmica. Bom, essa é a habilidade que a gente vai trabalhar nessas próximas aulas aí. Ah, então vamos pensar o seguinte com relação a posições relativas de uma reta e uma circunferência. Se a gente desenhar uma circunferência e uma reta qualquer, a reta ela pode apresentar três posições distintas em relação à circunferência. Então a gente olhando aqui, ó, nós temos aqui três desenhos, né? Então esse primeiro desenho aqui, ó, a gente pode observar a reta e a circunferência têm um único ponto em comum. Esse ponto comum determina o quê? Que essa reta ela é tangente à circunferência. Então, isso aqui é a letra B. Então, quando você tem um único ponto em comum entre a reta e a circunferência, ela só encosta na circunferência aqui, ó. Então, essa reta ela é tangente à circunferência. Essa outra reta aqui, ó, a gente pode observar o quê? Ela está fora da circunferência, não tem nenhum ponto em comum. Então, essa reta ela é externa à circunferência. E, por último, essa reta ela cruza com a circunferência em dois pontos distintos. Então, nós dizemos que essa reta ela é secante à circunferência. Então, nós temos essas três possibilidades quando a gente pensa entre as posições relativas de uma reta em relação a uma circunferência. Ah, Nessa aula, particularmente, nos interessa o quê? As retas que são tangentes à circunferência. Então, nós vamos pensar somente na reta tangente à circunferência. Então, essa reta T, ela é tangente a essa circunferência lambda no ponto T. Então, nesse ponto aqui é o ponto onde a reta e a circunferência se encontram. E o que isso? Se a gente traçar aqui, ó, um segmento de reta de T até o centro da circunferência, nós teremos aqui o quê? O raio da circunferência. Então, qualquer reta tangente à circunferência vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus, um ângulo reto de 90 graus com o raio da circunferência. Então, é isso que a gente precisa. A reta tangente a uma circunferência, ela ela forma um ângulo de 90 graus com o raio, ou seja, são retas perpendiculares. Pensando agora nas retas que são tangentes à circunferência, então vamos pensar o seguinte, ó. Esse aqui é uma propriedade importante. Se de um ponto P exterior a uma circunferência, então eu tenho aqui um ponto P, esse ponto é externo à circunferência, então traçamos os segmentos PT1, então vai de P até T1 e de P até T2. Tangentes à circunferência nesses pontos T1 e T2, então esses dois segmentos são
congruentes. Bom, vamos ver se isso é verdade, né? Então vamos pensar o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é traçar uma reta, uma semirreta por P, passando onde? No centro da circunferência. Então eu tenho uma semirreta, ou vamos falar assim, o segmento PO, certo? Esse segmento PO. E agora eu vou traçar mais dois segmentos. O até T1. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E O T2. Aqui eu tenho também um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho também os segmentos O T1 e O T2. Esses dois segmentos possuem mesma medida. Então, aqui é o raio da circunferência. Então, medida R. O que mais que eu posso falar? Posso falar ainda que esse ângulo é igual a esse ângulo. Vamos pensar ainda no seguinte. Eu tenho agora dois triângulos, certo? Nós temos o triângulo PT1O e o triângulo PT2O. Nesses dois triângulos, a gente tem que PO, para esses dois triângulos, o segmento PO é um lado comum desses dois triângulos, certo? Bom, se esse segmento é um lado comum, esse OT1 e OT2 têm mesma medida e esse ângulo é igual, nós temos que os triângulos PT1O e PT2O são congruentes. Se eles são congruentes, pelo caso lado, lado, ângulo, certo? Tem dois lados e um ângulo iguais. Então, esse terceiro lado aqui, ó, PT1 e PT2, também são congruentes. Então, PT1 é igual a PT2. Esse comprimento, esses comprimentos são iguais. Então, aqui a gente tem que, se por um ponto externo à circunferência, dois segmentos de reta tangentes à circunferência, então esses segmentos são congruentes. Congruentes significa o quê? Possuem a mesma medida. Continuando nossa aula aqui, vamos fazer o primeiro exemplo aqui de exercício. Na figura, a reta R é tangente à circunferência, então ó, R é tangente à circunferência e O é o seu centro. Determine a medida de alfa mais beta. Então, primeiro aqui a gente precisa determinar quem é alfa e quem é beta. Bom, vamos pensar aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Então vamos pensar, ó. Esse ângulo com esse ângulo são ângulos
opostos pelo vértice, OPV. Então, esse ângulo aqui também mede alfa. O que a gente pode falar da soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos. Alfa mais beta mais 90, mais 90 graus. Quanto dá isso? 180 graus. Bom, então, alfa mais beta vai ser igual a 180 graus menos 90 graus. Quanto dá 180 menos 90? Então, alfa mais beta dá 90 graus. Bom, para o próximo exemplo, agora nós temos aqui duas retas tangentes à circunferência. Quero saber o valor do x. Então, ó, eu tenho aqui, vamos chamar esse ponto aqui de P, vou chamar aqui de A e aqui de P, pontos de tangência. Então, o que a gente pode falar aqui, né? Eu posso falar que o segmento PA é congruente ao segmento PB. Se eles são congruentes, essa medida aqui, 2x menos 5, é igual a essa medida aqui, 7x menos 11. Bom, agora a gente vai, o que a gente pode falar aqui ainda, né? Vou passar o 2x para esse lado, então vai ficar assim, ó, 11 menos 5 vai ser igual ao 11 estava subtraindo, passou para cá somando, e o 2x está somando, passa para o outro lado subtraindo. 7x menos 2x. 11 menos 5, 6. 7x menos 2x, 5x. Bom, então o que eu posso falar? O 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser o quê? 6 quintos. Bom, para essa aula, vocês podem ler as páginas 128 e 129 do livro didático e na página 130 eu fazer os exercícios de 1 até 5. Bons estudos e até a próxima semana.